Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora e pedagoga Daiane Magalhães. Vou deixar a minha identificação aqui na tela, vou usar os slides para fazer a apresentação do meu plano de ação. Eu moro aqui em Nova Laranjeiras, no estado do Paraná. Sou formada em pedagogia pela Universidade Paranaense Unipar. Sou especialista em neuropsicopedagogia clínica e institucional pela Universidade Metropolitana de São Paulo. Também sou especialista na educação inclusiva, também pela Universidade Metropolitana de São Paulo. Irei apresentar a vocês o meu plano de ação do pedagogo educacional. Vou trazer o tema do meu plano de ação, é o seguinte: plano de aula, função e objetivo do plano de aula e o seu impacto na qualidade de ensino e da aprendizagem. Dentro desse tema, eu irei abranger então a observação em sala de aula, a frequência escolar e a aprendizagem. Quero justificar a abordagem do meu tema utilizando a situação problema, que fundamentou o meu plano de ação, sobre a falta muitas vezes de planejamento do professor, a sua intervenção planejada na sala de aula, sobre a seu determinado componente curricular. Muitas das vezes o professor, ele chega para administrar, para mediar os conhecimentos dos conteúdos do seu componente curricular apenas com a bagagem que ele encontra lá no RCO, no livro didático, E que, na verdade, o professor, ele tem que ter, então, o seu próprio plano de aula. Ele tem que ter o seu planejamento individual para a aplicação da sua aula. Então, é esse a minha situação, problema, que irá desenvolver aí, irá fundamentar o meu plano de ação, tá? O objetivo geral do meu plano de ação é promover, então, ações esclarecedoras, e colaborativas que colaborem para que o professor desenvolva uma aula de uma maneira agradável, de uma maneira atrativa e que consiga alcançar os seus objetivos, tá? Também irei colocar aqui os conhecimentos, os objetivos específicos, que é desenvolver, então, uma aula sistematizada, um planejamento de aula sistematizado, tá? Para colaborar com o quê? Com a frequência escolar e com o ensino-aprendizagem. Tendo como público-alvo alunos e professores, sendo trimestral por trimestre, um período trimestral. Então, vou desenvolver aqui as ações das minhas atividades, Considerando toda essa problemática sobre o planejamento do professor, a princípio o pedagogo irá fazer então a observação, na sala de aula, com esse professor, com os professores, O pedagogo vai identificar-se e irá acompanhar, então, as aulas do professor, uma, duas, quanto ele sentir necessidade para fazer esse acompanhamento. A partir das suas anotações, a partir do que ele perceber, porque o pedagogo não é o detentor do conhecimento, ele não é ali aquele que vai solucionar aquele problema. Não, isso aí é uma ação conjunta, entre o pedagogo e o próprio professor. Será uma ação que eles farão de uma maneira ali construtiva, Vai construir aquilo. Para se construir, então será necessário o envolvimento de ambos naquela situação problema. Então, o pedagogo irá fazer o quê? Irá observar as aulas desse professor com uma devida identificação para os alunos, para os educandos, irá fazer uma anotação bem sistêmica das aulas desse professor e irá, então, apontar algumas justificativas, algumas sugestões para que esse professor construa o seu planejamento individual de aula, o seu plano de aula, que ele faça esse planejamento antes, Depois de toda essa observação feita pelo pedagogo, nas horas atividades do professor, ele irá então conversar com esse professor, dialogar com os professores, apontando soluções, trazendo sugestões, Toda aquela observação que ele fez, ele vai transformar em momentos de construção,
vai trazer para esse professor ali uma metodologia ativa, diferenciada, a partir da observação dele. Se esse professor utiliza-se das metodologias ativas ou não, né? Qual é a dificuldade que esse professor está tendo de utilizar essas metodologias mais ativas? Por quê? Porque dependendo da metodologia ativa que o professor ele está usando ou que ele não está utilizando, a gente vai ter a decadência da frequência escolar, porque o aluno não vai se sentir legal para estar vindo na aula, né? Não vai ser legal para ele aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de conteúdo. Ele não vai conseguir, então, fazer com que o aluno se incentive a si próprio, né? Se motive a estar ali assistindo aquelas aulas, que não seja atrativo para ele, né? Que não seja legal para ele. Então, a gente vai ter o quê? A decadência na frequência escolar, que é um dos pontos bastante significativo, então, para o andamento escolar. E nada mais do que o andamento escolar, o ensino-aprendizagem, né? Então, eu quero focar bastante nessa questão do planejamento do professor, que ele tem que sim seguir a ordem, né? O que está lá proposto, a proposta que está lá no RCO, no livro didático, na BNCC, nos documentos norteadores, que vai nortear o seu componente curricular, né? É legal que ele esteja dentro, que ele esteja enquadrado dentro desses documentos, mas que além dele ser norteado por esses devidos documentos, esse professor terá que ter o seu plano de aula, para que isso não afete no desenvolvimento do ensino-aprendizagem e da frequência escolar, né? Então, a partir disso, o pedagogo ele vai ficar sempre muito focado, né? Muito observador nesse sentido. Vai estar sempre perguntando para o professor como que foram as avaliações, se os alunos foram bem nas avaliações. Por quê? Porque a avaliação ela não vai servir apenas para mim contabilizar conhecimento dos alunos, vai servir para mim contabilizar os meus objetivos, se eles foram alcançados ou não. Então essa vai ser a função dessa observação, né? Professor, será que esses alunos estão faltando tanto? Por quê? Porque eles não estão interessados na aula, eles não estão interessados no conteúdo. O que a gente vai fazer para atrair? Vamos usar metodologias mais ativas? Vamos nos utilizarmos de variados tipos de metodologias? Como que está o seu planejamento individual, o seu plano de aula? Você planejou as suas aulas ou você apenas baixou ele lá do RCO e deixou para apresentar os slides lá na hora em que bater o sinal e você entrar para a sala de aula, né? Você construiu em cima de todo aquele planejamento que já veio pronto, você construiu o seu plano de aula? Você se adequou, você olhou lá se não tem que fazer algumas mudanças para atender a realidade dessa turma, tá? Mas é claro, esse diálogo construtivo, ele tem que partir, né, do quê? De uma combinação, de uma junção do professor com o pedagogo, sabendo que um não é detentor de todo o conhecimento, não é dele que vai sair toda a proposição daquele conhecimento, aquela receita pronta. Vai sair do pedagogo, mas vai ser uma construção entre o pedagogo e o professor. Lembrando que o pedagogo também terá que ouvir os alunos, né? Pedir para a turma, tá legal, o que precisa ser mudado, vocês estão gostando da aula? Fazer as suas anotações e partindo daí, planejar as suas intervenções com o professor. Ok, pessoal?